Vem cá, deixa eu te perguntar. Você tá com tempo? Com tempo. Porque o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre videogames enquanto aprecia um Danone. Mais especificamente, sobre o declínio do interesse em videogames. Calma que eu vou explicar um pouco melhor. Novamente, vai ser mais um daqueles vídeos que eu não edito nada, então tenham paciência com a minha dicção como sempre. E o ponto principal é que a gente vai introduzir o tema, dissertar um pouco e no final tentar solucionar, né? Tipo uma redaçãozinha do Enem, pra gente não simplesmente tacar um problemaço aqui pra vocês e não dar em nada. Novamente, comentários abertos aí pra vocês adicionarem à discussão. Por que que o título do vídeo é Videogame não tem mais graça? Vamos por partes. Eu acho que primeiro eu tenho que introduzir o assunto videogame de uma maneira um pouco mais aprofundada. Por que eu acho que videogames, diferente de filmes, livros e outras formas de arte, consegue ser o que mais me brilha os olhos? Porque o videogame tem uma parte interativa. Se você parar para pensar, o videogame é composto por duas vertentes de narrativa: a ludonarrativa e a narrativa linear. A ludonarrativa é a parte do game que você controla, que você altera. É quando você chega no topo de uma montanha em Zelda e observa o horizonte. Pode ser Skyrim também, ou Elden Ring, se você é jogador desses outros games, enfim. Essa parte da narrativa que você experiencia de forma completamente subjetiva, tipo, de forma completamente individual, pode ser chamada de ludonarrativa. É aquilo que brilha seus olhos, entende? Que você fala, caraca, os caras pensaram nisso, né? Olha esses polígonos, Kojima. Esse tipo de coisa. E a narrativa linear é a parte pré-determinada pelos desenvolvedores. Não que a ludonarrativa também não possa ser pré-determinada, na verdade ela não pode ser 100%, só que ela é construída e naquele espaço você constrói a narrativa que você quer. Enquanto a narrativa linear é a parte objetiva, é as cutscenes, é o que você não pode alterar, muitas das vezes a parte que você não tem um controle sobre o seu personagem, entende? Essas duas narrativas, elas se complementam de uma maneira que é surreal em videogames. Hollow Knight mesmo, né, que tá aqui de fundo pra chamar a atenção, porque saiu recentemente o trailer do Silksong, tem muito da ludonarrativa, cara. É um jogo de Metroidvania na qual você tá explorando e apreciando. Quando eu coloquei esse wallpaper aqui, tocou a música de Hollow Knight, eu não sei qual especificamente, mas tocou música, a OST de Hollow Knight, e eu automaticamente fui teletransportado pra época em que Hollow Knight estava me fazendo enlouquecer. Tem um bonequinho de Hollow Knight ali em cima que eu fiz ele à mão nessa época. A ludonarrativa é a parte mais importante, na minha opinião, em um jogo, porque é isso que diferencia os jogos de qualquer outra forma de arte. Quando você vê um filme, você só absorve. Quando você lê um livro, você só absorve. Mas quando você joga um videogame, você interage e constrói aquela história e aquela experiência junto ao que foi pensado pelo desenvolvedor. O desenvolvedor prevê muitas coisas, mas não tudo. Tanto que vira e mexe você vê, sei lá, em um teste de jogos aí, sei lá, calma aí. Danone. Um teste de jogos, tipo, o desenvolvedor deixando lá um beta, né, para as pessoas jogarem, e vira e mexe os desenvolvedores falam, cara, como que você fez isso? Tipo, isso será possível? E é muito isso, porque os jogos ele tem esse quê de experienciação, de experienciação também, mas de aleatoriedade no que o seu player vai fazer, tá ligado? É muito difícil um dev prever exatamente tudo que o cara vai fazer. Ele tenta, mas não consegue. Isso pra mim é o que mais me brilha os olhos em videogame. Por que eu dei toda essa introdução de videogame como arte? Primeiro, porque eu sei que muita gente não considera games como arte, e só esse discurso de início vai excluir essa rapaziada. Todo mundo que chegou aqui de paraquedas, tipo, sou jogador de FIFA, sai daí, o que você tá falando? Vamos jogar. Esse tipo de rapaziada que não que tenha algo de errado, mas que pega videogame como pura e unicamente entretenimento e não como um meio de arte, de expressão, essa rapaziada provavelmente já saiu do vídeo. E o segundo motivo de eu ter falado tudo isso é pra eu poder introduzir o problema. Videogames disputam sua atenção com outras formas de entretenimento. Isso é inegável. Hoje em dia você tem acesso a Netflix, TikTok, YouTube e infinitas outras modalidades de entretenimento que são muito mais fáceis. Lembra do que eu falei sobre a ludonarrativa ser uma coisa que você meio que vai atrás, você altera, entende? Isso dá trabalho, minimamente, querendo ou não. É um entretenimento, é divertido, é muito maneiro, mas dá trabalho. Você tem que pegar o controle, você tem que ir até os locais, você tem que pensar. Principalmente se você pegar um jogo mais, não sei, um jogo mais profundo, sei lá, um Zelda, um Skyrim, um Elden Ring, o Dark Souls.
Red Dead, esses jogos que eles não pegam na sua mão o tempo todo. Se você vai pegar um jogo da Ubisoft, enfim, jogos assim, mais AAA genericão, eles geralmente vão te dar tudo o caminho de mão beijada. Mas se tu pega uma side quest em Zelda, você não vai saber o que é pra fazer se você não ler o texto, se você não explorar. Você tem que pensar. E isso torna um entretenimento não só interessante e até benéfico intelectualmente falando, mas também torna ele trabalhoso. E o que a gente não quer hoje em dia, o que a nossa geração mais tem de característica é trabalho. A gente não quer trabalho. A gente se acostumou a ver vídeos curtos. Nossa, Danone é muito bom. A ver vídeos curtos em vez de vídeos longos para ter dopamina de maneira mais rápida e eficiente. Hoje em dia é muito fácil você cair no algoritmo da rede social e passar o dia inteiro scrollando para baixo. Esse tipo de coisa ferra com o seu sistema de dopamina, com o seu córtex pré-frontal. Falei especificamente aqui, eu nem sei se eu tô certo, mas ferra com o seu cérebro no sistema de recompensa e faz com que você simplesmente não tenha paciência para apreciar outras coisas. Isso não afeta só os videogames, é claro, mas eu, como um criador de conteúdo gamer, percebo que afeta muito essa área também. Então, minha experiência individual quanto mais tempo você passa em TikTok, Shorts do YouTube ou Reels do Instagram, e até mesmo vídeo longo do YouTube, dependendo ali do que você está assistindo, enfim, quanto mais você joga dopamina no seu cérebro de maneira mais rápida e eficiente possível, mais dopamina você precisa e mais preso em um ciclo vicioso você precisa para conseguir ter a mesma sensação de satisfação. No caso dos videogames, você não vai ter essa dopamina tão simples. Você geralmente, no final do dia, que chegar cansado do trabalho, você não vai simplesmente pegar ali um jogo complexo para jogar, porque você tá cansado. Você vai pensar, putz, vamos de TikTok, tá ligado? Isso é ruim. Ruim porque você fica intelectualmente com menos repertório, né? Você tem menos repertório cultural, mas você também fica com o sistema de recompensa como um todo ruim, né? Você não consegue mais ficar feliz com coisas simples da vida. Você precisa o tempo todo de doses altas de dopamina. Bom, deixa eu até ver aqui que eu havia anotado alguns tópicos para eu citar nesse vídeo, e como não tem edição, não dá para eu simplesmente cortar, né, família? Então tem essa questão da disputa de atenção. Tem também a questão de preços, né? Porque jogos, querendo ou não, é um entretenimento um pouco mais caro, não é toda a população que tem acesso. Hoje em dia, tudo bem que dá pra jogar num PCzinho fraco, dá pra jogar num celular fraco, mas pra você jogar de forma confortável e decente, digamos, é melhor você ter um console ou um PC forte, e isso não é tão acessível, principalmente com o preço dos jogos subindo, né? E o TikTok tá ali na palma da sua mão de graça, né? Então, querendo ou não, é mais fácil pra todo mundo. E também tem a questão do paradoxo do desbloqueio, né? De que, tipo, não só o paradoxo do desbloqueio, mas entre outros paradoxos que remetem à clássica ânsia de ter e o tédio de possuir. Porque quando você não tem acesso a console, a PC, a esse tipo de coisa, você acaba pintando um cenário onde, quando eu ter esse console, quando eu ter esse PC, eu vou jogar muito. E, cara, você não vai. Se você não joga atualmente com as condições que você tem, se virando num emulador de Android, se virando em algum lugar, tipo, se você não tá envolto em mundo dos games, de jogar de fato, né, não só de, sei lá, ver vídeo sobre, você não vai jogar quando tiver algo muito interessante, porque não é sobre a sua máquina, é sobre o que tem pra jogar nela. Tipo, não é sobre o hardware, é sobre o software, dá pra entender? Quando você pinta um cenário ideal onde você vai ter um PC gamer para jogar, uma game room ou um celular potente, quando você tiver eles de fato, sem ter pensado no que jogar, por exemplo, ter só almejado a parte física, você não vai ter o software, você não vai ter os jogos, que é o mais importante. Tudo isso aqui que tá na minha bancada, ó, Series S, Switch 2, Play 5, é tudo ferramenta para experiências, para arte, entende? Isso daqui não importa de fato. FPS, 1080p, 4K, isso tudo. Não importa. O que importa é se sua experiência está sendo decente. Está sendo decente em 1080p a 30? Tamo junto, tá ligado? E os gamers de hoje em dia, eu sinto que eles focam muito nisso aqui, em specs, em hardware. E esquecem da parte mais importante da arte, tá ligado? Da expressão dos jogos. E Hollow Knight, por exemplo, eu fico feliz que tenha feito tanto sucesso, tá fazendo um alarde aí, o Silksong agora, porque eu acho que isso é mais importante do que o alarde do GTA 6. Porque o GTA 6 é um jogo... o jogo mais... Não que GTA 6 não seja arte também, eu sei que tem toda uma complexidade.
mas em quesito importância, eu diria que GTA 6 ele tem ele dá uma importância maior a gimmicks, a gameplay, a ser um jogo megalomaníaco. GTA 6 ele tá sendo tão aguardado por ser o maior jogo da história. Silksong tá sendo tão aguardado porque Hollow Knight é absoluto cinema. Não é sobre gráfico, tem também um pouco de... Não gráfico, né? Mas tem um quê artístico, porque Hollow Knight é muito bonito. Mas é sobre experiência. Quando você lembra de Hollow Knight, apesar da estética marcante, não é só sobre a estética. É sobre as músicas, é sobre os inimigos que você enfrentou, sobre os NPCs que você conversou naquele submundo que parecia que te teletransportava para outra realidade. E videogame é sobre isso. É uma pena que esses algoritmos de hoje em dia, na verdade, a forma que a internet se desenrolou para prender a sua atenção, fez com que videogames que necessitam de uma atenção um pouco mais calma, diria, assim como livros, por exemplo, ficassem um pouco para trás nessa competição. É realmente de fato uma pena, assim como os livros, né? Porque livro também, não me aprofundando tanto nesse assunto agora, mas livro é uma forma de arte que leia, cara, só leia. Tá ligado? É outra parada. E assim, dito todo esse discurso, vamos falar então sobre algumas das peripécias que eu pensei para poder melhorar essa nossa questão da atenção, essa nossa questão de reacender a chama de querer jogar videogames. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu, Zinho Eriquinho Games, fiz? Eu cortei as redes sociais para ter um tempo específico de rede social durante o dia. Eu botei 1h30 de rede social por dia. Lembrando que eu trabalho com rede social também, então querendo ou não, eu tenho que gastar um tempo a mais. E 1h30 eu acho que é até ok, decente, tá ligado? 1h30 por dia. Por quê? Isso vai fazer com que no começo seja bem difícil. Coloca um timer, tá? No teu celular pra você... na Samsung tem, outras marcas devem ter também, de você só poder usar por um tempo específico, que aí quando fechar aquele tempo, você não consegue mais abrir o app. Não fica nessa de tipo, vou marcar aqui um timer, tipo, um cronômetro na mão, porque se você ainda puder abrir a rede social, você vai abrir, porque é automático. Eu mesmo, quando coloco aqui o timer e acabou o meu tempo, vira e mexe, eu tô clicando na rede social pra abrir sem nem perceber. E aí o celular fala, não pode mais. Você já passou o tempo. Aí eu, é mesmo. Então, se você não tiver esse timer, você não vai ter o autocontrole. Já tá no seu dia a dia, sua rotina você abrir isso o tempo todo. Então, coloca um timerzinho ali que vai dar uma segurada. Agora, outro ponto importante que eu coloquei é forçar 1 hora de jogo. E quando eu digo forçar 1 hora, não é você todo santo dia jogar pelo menos 1 hora. Não é necessariamente isso. Pode ser isso também, mas não é necessariamente isso. O meu ponto é que, muitas das vezes, a parte mais difícil de se fazer uma tarefa é você começar ela. Eu mesmo, cara, vira e mexe eu fico, putz, tô cansado, cara, eu não vou jogar um Zelda, vou pegar alguma coisa mais simples, uma coisa que me divirta, mas que seja mais simples, que não exija tanto da minha mente. E aí, em algum momento eu esbarro com o Zelda por ter que fazer um videozinho, ter que fazer alguma coisa, e quando eu me vejo, eu tô jogando por mais de 1 hora. Porque o Zelda, ou um jogo específico, eu tô falando muito de Zelda porque o canal é Eric Link, tá? Com licença, mas se for outro jogo aí que você tem muito apreço, esses jogos, eles... podem demorar um pouco a te capturar, mas quando eles capturam, filho, esquece. Tu vai passar as próximas 5 horas jogando e boa sorte. Então, assim, se você, não tô com muita vontade de jogar esse game hoje, cara, começa e joga 1 hora. Se ele não te prender, sai. Você já tentou por 1 hora. Agora, se depois dessa 1 hora você apreciar o jogo, velho, você não vai nem perceber essa 1 hora passar, 2, 3, 4. Você, tá ligado? Você... eu diria que é algo tão hipnótico até quanto as próprias mídias sociais, no sentido de você ir scrollando e não perceber o tempo passar. Só que diferente das mídias sociais que realmente vão fazer tua cabeça explodir de maneira negativa, os videogames fazem a cabeça explodir de maneiras positivas. Porque você está exercitando o seu cérebro, você está conhecendo novos universos, você está... muitas das vezes aprendendo coisas novas. Games, querendo ou não, eles ensinam muitas coisas, assim como filmes podem ensinar, livros podem ensinar, desde que você esteja no caminho certo, né? Lendo o que deve, jogando o que deve, né? Se tu jogar só LOL, tu não vai aprender muita coisa além de dar rage kit. Então, assim, eu recomendo você jogar jogos de história, né? Mas isso fica para outros vídeos, né? Jogos online, jogos infinitos, como eu poderia dizer, jogos online, contra jogos de história single player, né? Enfim... Outro ponto que eu acho que é muito interessante para você reaver o seu fervor com games é testa novas franquias e novos estilos, cara. Por quê? Quando você tá sempre jogando a mesma coisa, aquilo vai te enjoar, mesmo que seja um jogo novo, um jogo... Eu jogo Zelda, eu jogo Assassin's Creed. Tem muitas diferenças, mas querendo ou não, ainda são jogos em terceira pessoa, na qual você tem objetivos claros e um mundo aberto.
Tem muitas diferenças, mas também tem muitas semelhanças. Então, quando você testa novos estilos, eu mesmo, né, peguei um New 2DS, que tá bem ali, e eu tava jogando o Fire Emblem, cara. Eu nunca fui do RPG de tático, né, eu ia falar RPG de turno, mas eu já joguei Pokémon e não gostei... Quer dizer, Pokémon eu gosto, mas eu não gosto de RPG de turno em geral. Agora, RPG tático, que é aqueles jogos que parecem até um jogo de xadrez eletrônico, eu olhava pra aquele e falava, isso aqui é muito nerd. Muito nerd, eu não vou clicar. Depois que eu testei, eu gostei. Isso é muito louco. Então, não julgue o jogo só... Julgue o jogo. Não julgue os games só pelo que você vê, cara. Porque a ludonarrativa, que é a parte interativa, eu diria... Ah, até rimou. A ludonarrativa, que é a parte interativa, é parte primordial. Acho que é até mais do que 50% da experiência que você vai ter em um jogo principal, assim. Depende, claro, do jogo. Tem jogos que a história tem muito mais enfoque do que a parte interativa. Mas, em geral, a ludonarrativa é um ponto primordial nos games. E quando você só assiste alguma coisa, você não tem essa parte. Até se você tem a mania de só ver streaming jogando, tipo, pô, Eric, eu tenho Red Dead, eu tenho algum jogo, mas eu não consigo jogar, eu só consigo ver os streamers jogando. Cara, não é a mesma coisa, definitivamente. Assistir as pessoas jogando quando você não tem condição é uma coisa, claro, né? Você não tem a condição de comprar o jogo, não tem condição de ter o console, não tem o que fazer. Mas se você tem a condição, evita assistir e jogue. É outra parada, não é a mesma coisa, tá ligado? É tipo você tentar assistir um filme sem som. Não faz sentido. Parte da experiência do filme é você escutar. E os videogames, parte da experiência é você experienciar, alterar os resultados, ter uma coisa individual sua, né? Então, assim, dá chance pro jogo e dá chance pra jogos diferentes. Quando você pegar um jogo assim que não tem... Pô, eu jogo muito jogo de corrida, eu jogo um de aventura. Eu jogo muito jogo de aventura, joga... Sei lá, mano, um jogo de ritmo, tá ligado? Inventa moda, testa. Não tem por que não testar. Hoje em dia... É acessível, se você pegar jogos ali de Android, jogos de Steam, principalmente é bem acessível, e se você não tem nenhum desses dois, vai pra pirataria. Ninguém vai te julgar, não, se você não tem condição pra comprar os jogos. É só você não ficar cagando regra na cabeça das pessoas, tipo, comprou é otário, pirateia quem é esperto. Isso não existe, mas se você não tem condição, pirateia. Você vai jogar e vai ser feliz aí com o seu game. Agora, última coisa que eu tenho a dizer sobre isso cara, se você não gostou de um game, muita gente acaba ficando presa nisso, né? Isso é um ponto importante. Se você não gostou de um game, você pagou caro no game, 300 conto, digamos, e não tem como fazer reembolso, porque na Steam tem, se eu não me engano, algumas outras plataformas tem, mas dependendo, você não pode fazer reembolso, não fica na pilha de querer jogar ele porque você pagou caro, cara. Se você tentou ali, não engajou, cara, vai pra outro jogo. Esquece, porque muitas das vezes a gente fica pensando assim, pô, paguei caro no jogo, não vou jogar. Pô, não tem como, eu tenho que jogar, gastei, agora eu vou me forçar a jogar até o final. Cara, você só vai sair perdendo, porque você perdeu dinheiro e tempo, sendo que você podia ter só perdido dinheiro, entende? Então, tenta, tá? Não só, esse jogo não tá me chamando a atenção, não vou nem abrir. Não, tenta. Muitas das vezes você pode não estar na vibe do jogo, isso acontece muito, muito. Tipo, o jogo é bom, eu mesmo. Red Dead Redemption, todo mundo fala como se fosse a última maravilha do mundo. Não engajou pra mim no começo, porque provavelmente veio num momento da minha vida em que ele não tá batendo. Esperei, tá em stand-by. Em algum outro momento eu vou abrir e vou zerar Red Dead. Então, assim, não se force... force a tentar, mas não se force depois de já ter tentado e percebido que não é pra você. Pelo menos não naquele momento, entende? Muitas das vezes você acaba caindo na armadilha de meu Deus, eu gastei dinheiro, eu preciso aproveitar, e acaba perdendo dinheiro e tempo, no final tendo uma experiência ruim. E, enfim, vai pra outros games, tem muita variedade aí hoje em dia, algum vai te agradar. Bom, eu acho que era essa, 18 minutos de vídeo sem edição, falei, hein? Nossa senhora! Gostaram desse estilo de vídeo? Gostaram do assunto? Comenta aí embaixo, faz as coisas aí de YouTube, dá like. Ah, uma coisa também, tá rolando a açãozinha, hein, do PSP Go aqui, ó. Provavelmente sai o resultado amanhã, talvez, se acabar os bilhetes hoje. Então, 50 centavos você tem a chance de ganhar um PSP Go aí pra testar novos games, olha só que alegria. Um portátilzinho aí na caixa, bonitinho pra vocês. Bom, link tá na descrição pra quem quiser comprar, 50 centavos. E, no mais, era isso, né? Já pedi like, inscrição, comenta aí embaixo sobre o que você acha desse assunto. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!